Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de domingo, dando continuação ao domingo passado, com o mesmo vídeo que nós estudamos semana passada. Estamos dando continuidade, que é Recomendações Apostólicas da Mesa do Senhor, com Luiz Fontes. Sem mais delongas, eu vou colocar o vídeo para que a gente comece a apreciar aí esse título. Como eu tenho dito, é um título dos mais importantes da semana. A Mesa do Senhor é comemorada desde da igreja primitiva e é uma glória à mesa, destaque que estão juntos, que é a cruz, aquela morte e ressurreição de Cristo. Então vamos ouvir, dando continuidade ao vídeo, como eu já falei. Eu disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver sido Então ele está falando dos versículos que estão da falando prisão exatamente. para condenação, com 6 julgamentos, ele sai da prisão à condenação em menos de 24 horas. Isso nunca aconteceu dentro de um poder democrático, ou mesmo dentro de uma tirania que fosse respeitada. Nunca aconteceu. Os 2 primeiros julgamentos na casa de Anás e na casa de Caifás ainda foi nessa noite. E esses são contados. Então aqui são 8 acontecimentos. Irmãos, nós passamos rápido por esses acontecimentos. Mas eu gostaria que você pudesse gastar um tempo na sua casa. Novamente, olhe para isso. Olhe para isso. Se você quer um motivo, se você tem motivos para reclamar da sua saúde, se você tem motivos para reclamar das lutas que você tem passado, só olhe esses sofrimentos que ele passou, ou todas essas experiências que ele passou por você, por cada um de nós. Irmãos, por isso que Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente, lá em Romanos, no capítulo 8, ele vai começar ali a partir do versículo 19. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, Estão entendendo qual o objetivo desse nosso encontro? Como em muitas assembleias, que é um momento de a gente lembrar, como se fosse agora, como se a gente estivesse no pé daquela cruz e vendo Jesus Cristo dando a vida por nós, dando a vida para nós termos uma vida espiritual. Esse é o objetivo da academia. Tudo que eu faço na minha vida hoje é em pró de ter uma vida espiritual, e por ter uma vida espiritual, por ter uma vida em Cristo, por Cristo habitar-me através do Espírito Santo, que representa a Trindade, meu único objetivo é salvar almas para Deus. E tudo que eu faço, e tudo qualquer filho de Deus faz, você que é cristão, você que está se denominando filho de Deus, entenda a nossa responsabilidade. Não adianta falar da boca para fora que é filho de Deus. Nós temos que obedecer ao Pai Celestial. Nós temos que dar honra e glória a Jesus Cristo. E agora nós temos que sentir ao pé daquela cruz, vendo aquele homem que é Deus Filho, que se encarnou para dar a vida daquela forma por nós, que teve 6 julgamentos e não reclamou de nada. Então, por favor, se você é cristão, reclamar do quê? E agora aí é um bom motivo para você se avaliar. O quanto cristãos verdadeiros nós somos. Porque nós reclamamos de tudo. Se o tempo está frio, se está quente, se falta isso, se falta aquilo.
culpamos os outros, é porque nós não entendemos ainda aquela cruz e a mesa do Senhor. Na mesa do Senhor ele lava os pés dos discípulos, significa humildade. É uma vitória incrível dele, de humildade, perante a tudo que ele passou. Vamos escutar quem sabe mais. Aqui você vai ver, versículo 24. Diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aqui eu quero tomar essas duas frases. Isto é o meu corpo. E aí ele vai dizer que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isto é o meu corpo e a nova aliança no meu sangue. Essas duas frases, elas traduzem, elas explicam para nós Vamos entender a eterna doutrina do perdão. Você nunca pode ler essas frases e ignorar esse fato. Essas duas frases, elas explicam para nós. Isto é o meu corpo. Aquele corpo que foi esbofeteado, foi cuspido, foi dilacerado. Quando ele foi levado diante de um especialista na arte da tortura, ele foi amarrado com seus braços abertos, curvado sobre um tronco, e ali ele recebeu 39 açoites. 39 açoites. Senhores, tudo isso para nos salvar para uma vida eterna. E nós não falamos nele. No dia a dia, parece que não existe Espírito Santo, não existe Cristo, nós não conhecemos Cristo. Nós falamos dele da boca para fora, num gesto religioso apenas. Vamos viver a vida espiritual em Cristo. Vamos deixar Cristo comandar a nossa vida. A mente é dele. Não é a nossa mente, não é nosso eu, é ele. Vamos deixar o Espírito Santo nos guiar, nos ademoestar que os erros que cometemos diariamente. Estamos falando de uma vida espiritual, nós não estamos falando de religião. Não é ser bonzinho, é ser justo, mas justo com a mente de Cristo. É a mente dele que deve reger a nossa. E hoje é domingo, é o dia da mesa do Senhor, é o dia mais supremo de lembrar detalhes daquela cruz. Por isso que a gente tem posto temas voltados à mesa do Senhor, dado por pessoas bem mais competentes, muito mais competentes do que eu. Este foi o sofrimento do nosso Senhor. Você vai ver cada ponto, cada humilhação, cada zombaria, cada injustiça. Mas há algo muito importante que eu quero te mostrar. Porque quando você estuda sobre as 7 palavras que ele proferiu na cruz, um especialista, um médico legista, reconhecido no mundo todo, eu já disse isso algumas vezes aqui, ele era diretor do Instituto Médico Legal de Nova York. Ele gastou 40 anos, e falou isso aqui com cuidado, para fazer a autópsia do corpo de Cristo, da morte de Cristo. 40 anos. Ele gastou 40 anos. Imagina uma família esperando a autópsia do corpo do seu ente querido por 40 anos. Eles já teriam esquecido disso. Ele gastou 40 anos. Porque não foi uma morte qualquer. Por que ele gastou 40 anos? Frederico Zugibe, ele gastou 40 anos para fazer essa autópsia, para poder entender, porque não era só uma questão de explicar do ponto científico, porque havia questões que ultrapassavam o entendimento científico. Sua própria hematidrose, como as suas veias sudoríparas, elas dilataram. Então ele gastou muito tempo para entender esse impacto de emoção que ocorreu no nosso Senhor ali no Getsemane. Porque a sua expiação, ela começa no Getsemane e termina na cruz. O Getsemane é só um prelúdio da cruz. Por que eu estou dizendo isso, irmãos?
Porque eu temo que um dia nós percamos isso de vista. E a mesma